18 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós temos uma convidada especial novamente aqui no nosso plano de leitura, pastora Kênia, da Cidade de Refúgio de Natal. É um grande prazer ter você com a gente novamente. Eu sei o tanto que você ama essa leitura da Bíblia. O prazer é meu. Amém. Nós vamos começar hoje em Números 19 ao 21. Vamos lá? A água da purificação. O Senhor Deus mandou que Moisés e Arão dessem aos israelitas a seguinte ordem: traga uma novilha vermelha sem defeito e que ainda não tenha trabalhado na lavoura, e entregue ao sacerdote Eleazar. Ela deverá ser levada para fora do acampamento e será morta ali na frente dele. Então Eleazar pegará o sangue e com o dedo o borrifará 7 vezes na direção da entrada da tenda sagrada. Em seguida, a novilha será queimada na frente dele. Serão queimados o couro, a carne, o sangue e as tripas. O sacerdote pegará um pedaço de madeira de cedro, um galho de isopo e lã tingida de vermelho, e o jogará no fogo, e em que a novilha estiver sendo queimada. Aí ele levará a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e depois poderá entrar no acampamento, mas ficará impuro até o pôr do sol. Aquele que queimar a novilha também lavará a roupa que estiver vestindo, e tomará um banho, mas ficará impuro até o pôr do sol. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha, e as colocará fora do acampamento num lugar puro. Ali elas serão guardadas pelo povo de Israel para serem usadas na preparação da água que tira a impureza das pessoas. Essa cerimônia serve para tirar pecado. Aquele que ajuntar as cinzas deverá lavar a roupa que estiver vestindo, mas ficará impuro até o pôr do sol. Essa lei será para sempre, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Contato com defuntos. Quem tocar em algum defunto ficará impuro 7 dias. No 3º dia e no 7º, essa pessoa deverá se purificar com a água da purificação e ficará pura. Mas, se ela não se purificar no 3º dia e no 7º, não ficará pura. Toda pessoa que tocar no defunto e não se purificar, ficará impura, porque a água da purificação não foi jogada sobre ela. Ela faz com que a tenda de Deus, o Senhor, fique impura. Essa pessoa não pertencerá mais ao povo de Israel. Se alguém morrer numa barraca, quem entrar nela ou estiver nela, ficará impuro 7 dias. O pote ou jarro que estiver aberto ou destampado ficará impuro. Se no campo alguém tocar numa pessoa que foi morta ou teve morte natural, ou tocar em qualquer osso de gente ou numa sepultura, ficará impuro 7 dias. Para purificarem essas pessoas que ficou impura, vocês deverão pegar as cinzas da novilha vermelha que foi queimada como oferta para tirar o pecado. Deverão colocá-las dentro de um pote e derramar água limpa em cima. No caso de alguém ter tocado no defunto, um homem que esteja puro pegará um galho de isopo, molhará naquela água e com ela borrifará a barraca e todas as coisas e pessoas que estiverem ali dentro. Se alguém tiver tocado em osso de gente ou numa sepultura, deverá ser borrifado com a água da purificação por uma pessoa que esteja pura. No 3º dia e no 7º, quem estiver puro borrifará água sobre a pessoa impura. No 7º dia, a pessoa ficará pura. Ela deverá lavar a roupa que estiver vestindo e tomará um banho, e ao pôr do sol ficará pura. No entanto, quem estiver impuro e não se purificar, ficará impuro porque a água da purificação não foi borrifada nele. Essa pessoa fez com que a tenda do Senhor ficasse impura, e por isso essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Vocês deverão obedecer a essa lei para sempre. A pessoa que borrifar a água da purificação deverá lavar a roupa que estiver vestindo. E quem tocar na água ficará impuro até o pôr do sol. Tudo o que uma pessoa impura tocar ficará impuro. E quem tocar nessa pessoa também ficará impuro até o pôr do sol. Capítulo 20. A morte de Miriam e a água de Meribá. No 1º mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água, por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam:
Teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos juntos com os nossos animais? Por que você nos trouxe ao Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem a ordem à rocha, e dela sairá água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente à rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova do seu santo poder. O rei de Edom não deixa que os israelitas passem. Da cidade de Cádiz, Moisés enviou alguns mensageiros que foram dizer ao rei de Edom o seguinte: esta mensagem é dos seus parentes, as tribos de Israel. O Senhor conhece todas as dificuldades que temos tido. Sabe como os nossos antepassados foram para o Egito, onde vivemos muitos anos. Os egípcios maltrataram os nossos antepassados e a nós. Por isso pedimos a Deus, o Senhor, que nos socorresse. Ele ouviu o nosso pedido e mandou um anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos na cidade de Cádiz, na fronteira do seu país. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Nós e o nosso gado não sairemos da estrada, nem entraremos nos campos ou nas plantações de uvas de vocês. E não beberemos água dos poços. Enquanto estivermos no seu país, ficaremos na estrada principal. Porém o rei de Edom respondeu: nós não vamos deixar que vocês passem pelo nosso país. Se tentarem fazer isso, marcharemos contra vocês e os atacaremos. Então o povo de Israel disse: ficaremos na estrada principal, e se nós ou os nossos animais beberem água de vocês, pagaremos o preço dela. Somente queremos passar a pé. O rei de Edom respondeu: não, vocês não passarão. Aí os edomitas vieram com um exército poderoso para atacar o povo de Israel. Assim, os edomitas não deixaram que os israelitas passassem pelo seu país, e por isso os israelitas foram por outro caminho. Todo o povo de Israel saiu da cidade de Cádiz e chegou até o monte Or, na fronteira de Edom. Ali o Senhor disse a Moisés e a Arão: Arão não entrará na terra em que eu prometi dar aos israelitas. Ele vai morrer, porque no caso da água de Meribá, vocês se revoltaram contra as minhas ordens. Traga Arão e Eleazar, o filho dele, e mande que subam ao monte Or. Depois tire as roupas de Arão e vista em Eleazar. Arão vai morrer ali. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Eles subiram ao monte Or diante de todo o povo. Moisés tirou as roupas de sacerdote que Arão vestia e pôs em Eleazar. E Arão morreu bem no alto do monte. Depois Moisés e Eleazar desceram dali. Quando o povo soube que Arão havia morrido, todos ficaram de luto 30 dias. Capítulo 21. A derrota do rei de Arade. O rei cananeu de Arade, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o seguinte:
Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram àquele lugar o nome de Orma, a cobra de bronze. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. No Monte Or, até o Vale dos Moabitas. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moabe. E partiram dali e acamparam no Vale de Zered. Outro vale aqui, ó. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com o dos amorreus. É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim: a cidade de Vaebe, na região de Sufa, e os vales, o rio Arnon e a descida dos vales que vão até a cidade de Ar, na direção da fronteira com Moabe. Dali eles foram para um lugar chamado Beer, onde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu darei água a todos. Então o povo de Israel cantou esta canção: ó poço, faça brotar a sua água e nós o saudaremos com a canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com os seus bastões de comando e com os seus bordões. Do deserto, eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel e de Naaliel para Bamote. E de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Vitória contra Seom e Og. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Seom, o rei dos amorreus, o seguinte: deixe-nos passar pelo seu país. Não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uvas, não beberemos águas dos poços, caminharemos somente pelas estradas principais até sairmos do seu país. Porém, Seom não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo de Israel no deserto. Seom foi até Jaza e combateu contra os israelitas. Mas na batalha, eles mataram a espada muitos amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, na qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas essas cidades dos amorreus e ficaram morando nelas, isto é, em Esbom, e nos povoados que ficavam ao redor. Esbom era a cidade onde morava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim: venha a Esbom, a cidade do rei Seom. Ela será construída de novo, a cidade de Seom será bem construída. Pois saiu fogo de Esbom, saiu uma chama da cidade do rei Seom. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moabe, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moabe, adoradores do Deus Quemos, vocês estão perdidos. O seu Deus deixou que os seus soldados fugissem, que suas filhas fossem entregues para escravas de Seom, o rei dos amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom até Dibom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas, e o fogo chegou até Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã.
e Og, rei de Bazã, saiu para atacá-los em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés: não tenha medo dele, pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra. E você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Assim, os israelitas mataram Og, os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Eu só vou falar uma coisinha só, que é... Eu queria te pedir para tirar meus olhos para uma outra situação aqui, porque eu não consigo ver além, sabe, desse povo reclamão, sabe, lamuriadores. Eu não consigo, murmuradores, ingratos. Sempre que eu vejo, né, Deus fazendo aqui em Números, desde lá do começo, e Deus fazendo, e o povo vendo Deus fazer, vendo a presença de Deus, e num dia e no outro dia reclamando. Eu não consigo tirar meus olhos dessa situação. Mas, como você disse, sempre está apontando para um futuro, né, para Cristo. Então, tem um hino que a gente canta, muito antigo, que diz assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não me peça aí, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, o que a gente precisa entender? A palavra de Deus está nos mostrando o que sempre existiu. Salomão diz em Cantares que não há nada novo debaixo do sol. Mudam os tempos, mas as situações continuam as mesmas. Isso somos nós, né? Sim. Isso somos. Nós estamos caminhando para onde? Canaã. Canaã celeste. Nós estamos aonde? Num deserto transitório. Então nós estamos dentro da mesma expectativa, da mesma perspectiva. Nós temos uma promessa. Eles tinham uma promessa. Só que o que a palavra nos mostra? Que sempre vai haver os murmuradores, os lamuriadores, os ingratos, os que se rebeliam contra os líderes, os que se levantam contra o próprio Deus. E o mais difícil é que as pessoas, elas são, dentro do contexto que nós estamos lendo, e dentro da experiência que a gente vive na obra de Deus, independente de sermos pastoras, ou mesmo da época que já éramos ovelhas e éramos pastoreadas, a gente via que isso é uma coisa comum. O que a gente tem que ter o cuidado é nos resguardar para que não não nos tornarmos pessoas assim, não é verdade? Temos que vigiar para que essas coisas não acometam, né? Não nos acometam, não aconteçam conosco. Porque todos nós estamos sujeitos. Quer ver uma coisa? A Bíblia aponta aqui, dentro desse contexto, embora evidencie o erro do povo, mostra o erro dos líderes. Sim, eu grifei inclusive isso aqui. E aí a gente fica se perguntando, nem nós estamos livres disso, né? Se a gente não vigiar, e por que será que os líderes que foram colocados para levar as pessoas, porque as coisas ruins também acontecem com eles, né? Acontece porque acontece com todo mundo. E aí os líderes, eles são levantados justamente porque são pessoas vistas por Deus com talvez uma capacidade um pouquinho melhor, uma situação melhor para que possa levar aquele povo naquela situação. Deus confiou, né, a eles, né? A gente vê aqui, Deus confiou a Moisés esse trabalho árduo, né? Igual muitas vezes foi muito árduo. E a gente vê como ele foi um homem humilde, como ele foi um homem manso, né? Mas teve momentos que Moisés parece que ele desceu, ele saiu, aí foi quando ele foi na rocha, né? Aí é onde eu quero entrar. Em Números 20, o Senhor fala com Moisés o seguinte, no versículo 8: na frente de todos eles, dê uma ordem à rocha, e Deus, dela sairá água. Eu até grifei, deem ordem à rocha. Aí aqui no 11, Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes. Ou seja, eu imagino Moisés ali, porque de certa forma nós estamos aqui em lugares de Moisés na nossa era, né? E eu imagino ele ali assim, meu Deus, o que mais que eu posso fazer? Bebe água, pá, fazendo. Ele ficou desnorteado, ele também, pedindo a Deus algo. Senhor, é a tipificação. A rocha é Cristo. A primeira vez... É o que eu disse, né? Tá apontando para Cristo. Isso, a primeira vez, Deus disse para ele, fira a rocha, bata na rocha. Ele bateu e saiu água.
Na segunda vez, Deus diz, fale a rocha. Dê a porque ordem, né? Cristo não pode ser ferido 2 vezes, ele já foi ferido uma vez no Calvário. Gente, isso é uma revelação ou você já leu isso em algum lugar? Sim, a gente aprende, né, ao passar do tempo. Nossa, que Então, bonito isso. por isso que Deus mandou ele falar a rocha. E por que Deus proibiu ele e Arão de entrar? Um dos motivos, porque dentro do contexto geral a gente vê que houve outras razões que enfatizaram o fato de Deus não deixar nem Arão nem Moisés entrar na Terra Prometida. Mas um deles foi esse, porque ele feriu a rocha, e não era para ferir a rocha. Ou seja, embora às vezes ele não... Poxa, já feri a rocha uma vez, a segunda vez. Só que embora ele não compreendesse assim, Deus sabia o porquê que estava dizendo. Aí minha mente poética, né, vai para frente. Eu penso, Deus já sabia a tipificação desta rocha para as futuras gerações, né? E Deus ordenou algo que devia ser feito como Ele ordenou, por causa de muitas outras coisas que aconteceriam na frente, porque Deus está sempre à frente de nós, Ele sabe o que vai acontecer. Por isso que muitas vezes, sem compreender, a gente precisa obedecer. Verdade. E os detalhes, né? A rocha era a mesma, o cajado, a vara era a mesma. A vara era a mesma, mas o toque nela deveria ser diferente. Detalhe. Uma vez é de uma forma, de outra vez é de outra forma. Aí você questiona, mas por que Deus? Que dessa vez foi dessa forma e dessa vez vai ser dessa forma. É Quem Deus. somos nós para questionar Deus? Deus não tem um padrão de ação. Deus estabelece essa ação de acordo com cada circunstância. E é isso que o Senhor nos mostra. A gente não pode entrar no automático e toda a Não. vida resolver as coisas da mesma maneira. Mesmo porque os Exatamente. motivos de Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, são segredos para nós. Verdade. A fé se resume nisso. Você acreditar no Deus ao qual, né, nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sem questionar. Isso é fé. E para a gente finalizar aqui, o povo estava a caminho de Canaã, caminho da promessa. Não é porque tem a promessa que vai ser fácil. Muito pelo contrário. Pelo contrário. A promessa, ela mostra o que Deus tem lá na frente pra gente. Mas para que a gente possa possuir, a gente precisa receber. Caminhar o espaço até a promessa, né? Receber o preparamento. Uma preparação. Para poder, quando chegar lá, É porque ela existe que a gente não vai conquistar. Exato. Então é isso, gente. Nós ficamos aqui com essa leitura assim maravilhosa, que já está molhando aqui no meu coração. E a gente volta em Números 22. 22 e 24. Até Até amanhã, 24. se Deus quiser. Deus abençoe.